vamos lá para cima. Eu estou feliz de podermos estar aqui mais uma vez. É uma responsabilidade muito grande em trazer a palavra. É uma responsabilidade muito grande trazer a palavra do Senhor para a igreja. E eu hoje eu estava perguntando ao Senhor e pedindo ao Senhor, dizendo: Senhor, será que é esse texto mesmo, essa palavra mesmo que o Senhor quer que eu traga para a igreja? Será que não é coisa minha, não é coisa da minha cabeça, não sou eu que estou querendo levar esse texto para a igreja? Mas eu pedi confirmação a Deus e o título da palavra de hoje é Alegria e Tristeza. E o pastor falou aqui, o pastor, no momento que ele estava aqui, ele disse assim: a alegria, o crente é alegre, e se você estiver alegre, se estiver triste, louve ao Senhor. Foi isso que o pastor falou? Então, para mim, foi uma confirmação do Senhor sobre a palavra de hoje. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4. São só 4 capítulos, de 1 ao 4, e os versos do 1 até o 13. Filipenses 4, de 1 a 13. O versículo 13 é um versículo muito conhecido por todos nós como cristãos evangélicos que lemos a palavra, e a gente usa muito ele, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Vocês conhecem muito bem. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Peço a Evódia e a Sintique que tenham o mesmo entendimento do Senhor. Sim, peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Com Clemente e com os meus demais cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente: alegrem-se. Que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque novamente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Senhor, por mais uma noite na tua casa, por mais um domingo louvando e engrandecendo o teu nome, por mais uma noite em que estamos aqui para louvar a ti, Senhor, e dizer que tu és nosso Deus, nosso Senhor, e também, Senhor, receber de ti
a Tua palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos conforta, que nos traz, Senhor, revigoramento. Senhor, continua a falar aos nossos corações e continua a mover com Teu Espírito Santo em nossa igreja. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Paulo, ele escreve essa carta aos Filipenses, e Paulo aí está escrevendo para eles sobre alegria. Alegria. E quem é que está alegre aqui essa noite? Glória a Deus. Amém. Agora, quem é que consegue ficar alegre 110% durante o dia, durante a semana, durante o mês ou durante o ano? Quem é que consegue ser alegre o tempo todo aqui? Já mudou, né? Nem todo mundo disse amém. Quem já passou por tristezas? Hoje, ou essa semana, ou esse mês, ou esse ano. Mas no versículo 4, Paulo está dizendo assim, ó: alegrem-se sempre no Senhor. E ele fala de novo, novamente eu digo, novamente direi, alegrem-se. Você pode pensar aí, mas irmão, agora que você tocou no assunto aí, eu estou me lembrando aqui de umas tristezas que eu tive. Se eu juntar aqui meus lamentos, minhas dores, os problemas que eu já passei, as coisas que eu já vivi, as coisas do dia a dia, né? Se eu for falar aqui, irmão, vai ser tanta coisa para eu desabafar, tanta coisa para eu falar. E eu sei que a gente passa por muita coisa. E às vezes você pode dizer assim, meu irmão, do jeito que esse mundo é, do jeito que ele está tomando uma proporção, que ninguém liga mais para ninguém se importa com o outro, está todo mundo pensando só em si, está todo mundo pensando em ganhar, em ter, e se puder passar por cima dos outros. Todos nós poderíamos dizer assim, por que eu vou ter alegria nesse mundo? Por que eu vou me alegrar? Seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja no bolso. Nós já passamos por situações difíceis. Mas é engraçado que o autor desse livro, que é Paulo, no verso 4, ele diz assim: se alegre e alegre-se em todo momento. Novamente eu digo, alegre-se. Será que Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava numa alegria tremenda, numa euforia tremenda? Vocês acham que Paulo estava aonde quando escreveu essa carta? Na prisão. Alguém podia pensar que Paulo estava ali na praia, aqui de João Pessoa, num resort, no melhor lugar, né, olhando para o mar, e ele disse: vou escrever para meus irmãos, mandando eles se alegrar, porque eu estou feliz aqui, eu estou vendo o sol se pôr aqui no mar, está muito bonito aqui, eu estou no hotel, comendo tudo de bom do melhor. Mas Paulo estava numa prisão, estava preso, e preso injustamente, preso porque estava pregando a palavra do Senhor, estava falando de Deus para as pessoas, e foi preso, esbofeteado, esmurrado e jogado numa prisão, encarcerado, esperando o seu julgamento e talvez até a sua morte. E Paulo, nessa situação de quase morte, esperando a hora da morte dele, ele estava dizendo aos irmãos que era para se alegrar. Será que a gente conseguiria fazer isso? A gente esperando a morte? Será que a gente teria alegria no coração e traria essa alegria para os irmãos e diria aos irmãos: se alegrem na hora da morte? A alegria de Paulo
é diferente da alegria do mundo. E é diferente da alegria que muitos procuram. Porque a alegria de Paulo estava no Senhor. Amém? Glória a Deus. Então a primeira lição que Paulo quer nos dar essa noite é que nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém? Nós precisamos nos alegrar no Senhor. A palavra que Paulo usa é alegre-se. Se ele falasse assim, alegria, alegria, tem até na televisão tinha que falava assim, né? Alegria, alegria, faça como eu, sorria, né? Não sei se era no Zorra Total, no programa que tinha assim, tinha um que falava assim, alegria, alegria, faça como eu, sorria. Mas Paulo não está falando alegria, ele está falando alegrem-se, porque alegrem-se é um verbo. E qual é a diferença? Alegria é um sentimento. Eu tenho aquela alegria e aquela alegria passa. Mas o verbo que Paulo está usando e está dizendo alegrem-se, ele está dando uma ordem. E essa ordem é: tenha alegria, seja alegre, busque a alegria. Como crentes, a gente pode sim se entristecer, mas nós não temos o direito de continuarmos tristes e de nos entregarmos à tristeza, porque o Senhor é nossa alegria. Amém? A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10, no finalzinho do versículo, ele diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode até dizer, eu não tenho forças, eu não consigo alcançar essa alegria por mim mesmo. Mas Paulo está ensinando que essa alegria deve ser alcançada através do Senhor Jesus Cristo. Amém? O desafio não é ser feliz quando as coisas estão bem. Ser feliz quando tudo está bem, qualquer pessoa consegue. Agora, ser feliz no meio da tempestade, como Paulo estava, numa prisão, perto da morte, é difícil. Esse é o desafio. Esse é o desafio que Paulo lança sobre os seus irmãos, né, da igreja que ele plantou, e é o desafio que o Senhor coloca nas nossas mãos. Eu quero contar a história de um homem chamado Zé da Alegria. Zé da Alegria foi trabalhar numa fazenda, e quando ele chegou lá, naquela fazenda, ele muito alegre, muito feliz, muito contente, e ele chegou ali para trabalhar de peão naquela fazenda, para capinar mato, plantar, colher, e ele começou a trabalhar e viu que os trabalhadores eram todos descontentes, reclamando do dono da fazenda o tempo todo, dizendo que aquele trabalho não era para eles, que o sol estava quente, que estava difícil, que tinha muita pedra no meio do terreno, e tudo eles reclamavam. E aí, quando ele chegou lá na casinha, tinha as casinhas para eles dormirem, e cada um tinha a sua casinha, a casinha toda acabada, toda quebrada, com as telhas estragadas, quando chovia pingava, e todos os moradores reclamavam das casas. E aí Zé da Alegria olhou para aquela casinha e disse: eu vou mudar essa casinha aqui. Quando ele recebeu o primeiro salário, ele comprou tinta, comprou umas telhas, comprou madeira, e ele começou a reformar e deixou a casa bem bonitinha. E todo dia ele ia trabalhar sem reclamar, com alegria. E aí o dono da fazenda, que estava sempre de olho em tudo, quando passa lá, vê o Zé da Alegria muito contente, vê a casa dele diferente da dos outros, e ele pensa assim: eu já estou velho, já estou cansado, e eu preciso de uma pessoa para me ajudar a cuidar da fazenda. E eu preciso de uma pessoa que pense como eu, que pense no melhor para a fazenda, em cuidar da fazenda, e não reclame, não murmure. E aí ele coloca Zé da Alegria para ser o capataz que vai cuidar de toda a fazenda depois dele.
porque a atitude de Zé da Alegria era diferente da atitude de todos os outros funcionários. E muitas vezes, nós, quando passamos por problemas, passamos por dificuldades, ficamos como esses empregados aí, reclamando o tempo todo. Paulo, uma vez, ele disse assim: eu tenho um espinho na carne. Mas tem irmão, tem crente, tem gente por aí que parece um pouco espinho, de tanto espinho que tem. Quando a gente pergunta a ele assim: e aí, como é que estão as coisas, irmão? Aí ele: estou bem, mas está passando por isso, por aquilo, está acontecendo isso, aquilo, e não sei o que, e minha mulher, e meu filho, e minha casa, e meu trabalho, e não sei o que lá. E é sempre reclamando, sempre murmurando, sempre com algum problema, sempre infeliz, sempre carrancudo, sempre chorão, sempre lamentando. E nós precisamos aprender a ter alegria, como Paulo diz, viver a alegria. Amém? Amém. A segunda lição é se livrar da ansiedade. No versículo 6, Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentem os seus pedidos a Deus. Não andeis ansiosos. Lembra aí do Zé da Alegria? O versículo 8 se encaixa na vida e nas atitudes do Zé da Alegria. O versículo 8 diz o seguinte: finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor. Pensem nessas coisas, Paulo está dizendo. A gente tem que aprender a trocar. Às vezes a gente tem um problema e a gente fala tanto naquele problema que aquele problema termina sendo o centro da nossa vida, o centro da nossa atenção. Mas a gente esquece das coisas boas que Deus faz e das coisas boas que Deus ainda tem por fazer em nossas vidas. Se a gente fazer como Paulo está dizendo, se a gente focar nas coisas boas que Deus fez, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se a gente pensar nessas coisas e a gente passar a viver essas coisas, não vai haver tristeza em nosso coração. O chamado de Paulo é para uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Paulo, ele diz: alegrai-vos. E mais uma vez eu digo: alegrem-se no Senhor. E a gente precisa aprender a focar nisso, guardar no coração o que é bom e não o que é ruim. Tem gente que quando está com problema, coloca dentro do coração e fica ruminando aquilo ali, como o boi rumina, né? O boi, para fazer a digestão, ele come a grama, e aí vai para o estômago, aí ele regurgita, coloca para fora de novo, fica mastigando, vai para o estômago de novo. Ele tem 3 estômagos, né? 2 estômagos, né? E ele fica colocando para fora e para dentro, para fora e para dentro, para poder fazer a digestão. Que ele não consegue, ele fica mastigando aquilo ali o dia todinho. Parece que ele está chupando chiclete. Você vê o boi, ele fica, né, o tempo todo assim. E às vezes a gente faz isso com os problemas da gente. Fica mastigando, fica dando força, fica dando poder àquele problema. E Paulo nos ensina a focar nas coisas que são boas, que o Senhor fez, e termos alegria em nosso coração. Amém? Amém. O versículo 11, na parte B, vai dizer o seguinte: Paulo está dizendo o seguinte, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer
circunstância. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. A gente não é feliz assim, do nada não. A felicidade é uma escolha, uma busca, um aprendizado. Paulo está dizendo que ele aprendeu o segredo de viver contente. E esse segredo está em Jesus Cristo. Amém? Esse segredo está no nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode falar isso essa noite? Você pode dizer: eu sou feliz em Cristo Jesus. Amém. E Paulo continua no versículo 12. Ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Eu aprendi a passar por toda e qualquer situação, bem alimentado ou com fome, ou tendo muito ou passando necessidade. Paulo, ele diz que sabe o que é passar por todas essas situações, mas o segredo é que ele, em Deus, ele pode todas as coisas. Amém? No versículo 13 ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Muitas pessoas entendem esse versículo de um modo diferente e às vezes até errado. Ele diz assim: eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso entrar na frente de um caminhão e esse caminhão vai ter que parar para mim. Eu posso desafiar as coisas. Não é nesse sentido que Paulo está falando. Paulo está dizendo que ele pode passar por qualquer coisa, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer luta, mas ele vai conseguir resistir, ele vai conseguir se alegrar, ele vai conseguir vencer todas as dificuldades passo a passo através de Jesus Cristo. Porque o Senhor será presente na vida dele em todos esses momentos. Seja de alegria, seja de tristeza, seja de luta, seja de dificuldade, seja qual for o momento, o Senhor vai estar sustentando ele, dando alegria a ele. E esse deve ser o nosso propósito. Porque se eu for lutar pelas minhas forças, eu não consigo. Se você for lutar pelas suas forças, pelo seu poder, você não consegue. Não é pelo meu empenho, não é pela minha dedicação, pela sua força de vontade, pelo seu humor, pelo seu sentimento, porque o humor muda hoje e amanhã é outro, o sentimento é um hoje e amanhã é outro, mas a prática de colocar Deus em primeiro lugar em todas as coisas e ter alegria no Senhor é que vai fazer a diferença. Porque em Deus, na força do Senhor, na força de Deus, na força de Jesus Cristo, nós conseguimos vencer a dor, a tristeza, a fome, o desemprego, a doença, o problema da família, o problema pessoal. Tudo isso consegue ser vencido quando temos alegria no Senhor. Porque não vai ser mais eu, não vou ser mais eu, mas vai ser Jesus que vai me sustentar e que vai me encorajar e que vai me dar forças. Quem faz é o Senhor. No versículo 19, no versículo 19, o que é que está escrito? O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o que eu acabei de falar. Jesus Cristo, o nosso Senhor, vai suprir todas as nossas necessidades de acordo com as riquezas dele em Cristo Jesus. Amém? Amém. Não sou eu que está falando aqui, é Deus. Glória a Deus. E por último, um terceiro, Deus quer que nós sejamos igreja. Deus quer que nós sejamos solidários, nós sejamos irmãos.
nós sejamos suporte um para com os outros. Deus quer que essa alegria que Ele vai nos ensinar a viver, nós passemos para os nossos irmãos. Amém? Amém. Paulo chega em Corinto 10 anos atrás do que estava acontecendo aqui. Agora ele estava na prisão. Mas 10 anos antes, Paulo estava na Tessalônica, pregando a palavra do Evangelho. Ele conhece uma comerciante chamada Lídia, é hospedado na casa daquela mulher, começa a evangelizar a família dela, ele começa a evangelizar os vizinhos dela, os amigos dela, e uma igreja surge na Tessalônica, que são os Tessalonicenses. E aí, essa igreja é abençoada através da palavra de Deus. E essas pessoas se tornam irmãos e irmãs em Cristo e passam a viver ali uma comunidade de fé, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e levando a palavra do Senhor para aquela localidade. E no momento que Paulo está preso, Paulo recebe uma carta deles com uma ajuda financeira, porque na prisão, no tempo do Império Romano, hoje não é diferente, né? Mas na prisão, no Império Romano, quando você estava preso ali, a comida era escassa, né? Tudo era escasso, e ele precisava de ajuda dos outros, de doações dos outros, para poder sobreviver ali naquele local. E quem já viu alguém preso aqui, ou teve alguma pessoa presa na família, sabe que dentro da prisão é uma dificuldade tremenda. E eles passam lá por provações grandes, principalmente aqui no Brasil, onde ficam 3, 4, 5, 6 numa só cela. Os outros roubam as roupas, roubam a comida, roubam tudo do outro. E eles precisam de ajuda e de doação. E Paulo estava numa situação difícil ali, mas a igreja estava em oração por ele, e a igreja estava mandando para ele uma bênção, para ele poder viver naquela prisão, poder se sustentar naquela prisão. E a gente colhe sempre o que a gente planta. Imagina se Paulo, quando passou por Filipe, tivesse criado intrigas ali, tivesse criado brigas, dissensões, antipatia, rancor naquele lugar. O que aconteceria? Ele estaria sozinho. Mas como ele levou a palavra de Deus para aquele lugar, como ele levou bênçãos de Deus para aquele lugar, ele agora estava recebendo de volta as bênçãos de Deus dos irmãos da Tessalônica, porque aqueles irmãos estavam em oração por ele, por serem igreja plantada por Paulo naquele lugar. E nós que somos igreja, temos que estar atentos aos nossos irmãos que estão em dificuldade e levar alegria para eles, orando, intercedendo, chorando junto com eles, porque se eu faço isso para um irmão ou irmã, amanhã alguém fará por mim, porque é a lei da colheita e a lei da semeadura. Na palavra diz que se você plantar figos, vai colher figos. Na palavra diz, ninguém planta abrolhos para querer colher figos. Ninguém planta espinho para poder querer colher uva depois. Não tem como. O que a gente planta, a gente colhe. E não espere ser o melhor para poder fazer isso. Às vezes você diz assim, não, eu quero ser o melhor orador, o melhor pregador. Aí depois que eu conseguir chegar nesse patamar, aí é que eu vou ajudar os outros. Ah não, eu quero ser o melhor missionário, eu quero, quando eu falar, as pessoas conhecerem a Jesus na mesma hora e ali serem abraçadas por Deus. Eu quero ser igual a Billy Graham. Não espere por isso. Eu quero ser o homem mais entendido da palavra de Deus. Eu não entendo muito, eu entendo pouco da palavra de Deus. Então quando eu entender muito da palavra de Deus, é que eu vou sair por aí falando da palavra de Deus para os outros.
Eu quero ser o mais sábio, mais inteligente para dar conselho aos meus irmãos e às minhas irmãs. O Senhor está te chamando para fazer isso agora. O Senhor está te chamando para ter alegria em seu coração, viver a alegria do Senhor em seu coração e levar essa alegria para o teu próximo. Porque o Senhor é que vai te usar, que vai te abençoar, a você e ao seu próximo. Existe uma história em que um homem, ele trabalhava numa outra fazenda, um outro capataz, um fazendeiro, e quando ele estava trabalhando naquele lugar, a função dele era carregar água em 2 vasos, e todo dia ele pegava ali aqueles 2 vasos de água, enchia, colocava nas costas com a madeira, um vaso de um lado do outro, amarrado com a corda, e ele levava aqueles vasos para a casa central daquela fazenda, para aguar as roseiras que estavam ao redor da casa central do dono da fazenda. E esse era o trabalho dele todos os dias. E um dia, o dono da fazenda chegou para ele e disse: vem cá, eu quero agradecer a você por ter colocado flores em todo o caminho até a fazenda, do açude até a fazenda. E ele disse: mas meu senhor, eu não plantei nenhuma flor não, do açude até a fazenda, eu não fiz isso não. Eu só faço o que o senhor me mandou. Todos os dias eu saio, encho os vasos de água, levo nas minhas costas, jogo ao redor da fazenda para aguar suas roseiras, para que tudo fique bonito ali na sua casa. E ele disse: então venha comigo que eu vou lhe mostrar. E aí, o dono da fazenda foi com ele até o açude e seguiu o mesmo caminho que ele seguia, e ele não tinha percebido que do lado direito dele, todo o lado direito estava cheio de flores, todo florido até lá. E ele perguntou: mas meu senhor, como é que isso aconteceu? Se eu não plantei nada, se eu não fiz nada? E aí o dono da fazenda disse: está vendo esse vaso aqui, ó? O vaso que você leva do lado direito, ele está com um pequeno rachão. E esse rachão fica derramando água o caminho todinho, pingando água. Todos os dias derramando água, você conseguiu aí fazer com que essas flores todas nascessem. E do mesmo jeito somos nós. Nós estamos cheios do Espírito Santo do Senhor, cheios do amor que o Senhor nos dá, cheios da alegria que o Senhor nos proporciona. Mas nós precisamos entregar essa alegria para os outros. Nós precisamos entregar o que o Senhor tem nos entregue para outros. Para os que são da nossa casa, para os que são da nossa igreja, para os que são do nosso trabalho, da nossa família. Precisamos levar refrigério, assim como os irmãos da igreja levaram para Paulo, quando Paulo estava na prisão. Então que nessa noite nós saiamos daqui cientes de que, em primeiro lugar, a alegria que nós temos está em Deus. A alegria que nós temos está em Deus. E não é um sentimento, porque um sentimento começa e acaba. É um dia sim e outro não. É uma escolha e uma prática em ter alegria no Senhor, mesmo apesar de todas as coisas que possam estar acontecendo. Amém? Amém. E em segundo lugar, em Deus, nós precisamos nos livrar da ansiedade. Parar de pensar nos problemas, nas dificuldades, e pensar no que Deus fez e vai fazer em nossas vidas. Amém, meu Deus. Em terceiro lugar, que nós somos um em Cristo Jesus, em solidariedade e em amor. E sendo um em Cristo, nós precisamos levar essa alegria do Senhor a todos que estão ao nosso redor. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe e que a alegria e o amor de Deus estejam sempre presentes em nosso coração.
como escolha de amar e de levar esse amor.